Shalom, queridos, estamos aqui no nosso devocional, Salmo de número 132 e Salmo de número 133. Eu quero ler o versículo de número 16, aqui do capítulo 132, que diz assim: Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Amém, queridos? Quero ler novamente: vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Amém. Bom, o tema do nosso devocional hoje é a dedicação de Davi. Quero comentar de forma breve com você um pouco sobre a dedicação de Davi. Eu acredito, queridos, que o nosso grande desafio diário em servir a Deus é sermos pessoas dedicadas ao Senhor. E essa dedicação, ela requer esforço. Para essa dedicação, requer compromisso, requer desejo e uma plena consciência daquilo que Deus fez e faz por nós de forma contínua. Por isso que o meditar na palavra de Deus é muito importante. Pois bem, a dedicação de Davi, nós podemos perceber, inclusive o Salmo fala sobre isso, se nós formos ver do versículo 1 do capítulo 132 até o versículo 5, fala sobre essa dedicação. Você vê o empenho, do rei em servir ao Senhor, dizendo: Senhor, lembra-te, Senhor, no verso 1, a favor de Davi, de todas as suas provações, verso 2, de como jurou o Senhor e fez voto ao poderoso de Jacó. Verso 3, não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Verso 4, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras. Verso 5, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Então, do versículo 1 ao versículo 5 do Salmo 132, nós vemos essa dedicação de Davi. Quando nós continuamos no Salmo, por exemplo, no verso 6 e 7, ele fala da arca, quando a arca ela é recuperada. Você vê a preocupação de Davi, com as coisas de Deus, com as coisas sagradas de Deus. O que mais nós vamos perceber? Por exemplo, a oração que acompanhava os movimentos da arca, quando a arca ia sendo levada, as orações que iam sendo feitas. Por exemplo, aí também no versículo, isso no 8 e no 10, que diz: levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes, exultem os teus fiéis. Então, até o 10, que fala sobre por amor de Davi, teu servo, não despreze o rosto do teu ungido. Então, aqui esse salmo vem falando muito sobre isso, em relação a Davi, sobre essa dedicação dele. Por exemplo, como eu falei, a oração que acompanhava os movimentos da arca, o clamor que era feito ali, o júbilo, que era feito em relação à arca, para o símbolo, da presença de Deus, símbolo da unção de Deus, da graça de Deus. Nós vamos ver, por exemplo, também no versículo 11 e 12, a lembrança da aliança que Deus fez com Davi naquela ocasião. Então, por conta desse grande amor que Davi preservava no íntimo em relação a Deus, Deus faz uma aliança com Davi e com seus descendentes. E nós temos, por exemplo, uma extensão dessa aliança para a vida de todo o povo de Deus. Ou seja, esse empenho que Davi guardava no seu íntimo, essa dedicação, fez de Davi um grande adorador. Fez com que seja dito de Davi que ele é um homem segundo o coração de Deus. Achei a Davi homem segundo o meu coração. Então, essa dedicação de Davi nós devemos tomar posse e aplicar em nossa vida. O dia a dia, as correrias que nós temos, muitas vezes não preservamos no íntimo esse amor, esse desejo pela presença de Deus. Nós vamos ver no decorrer do Salmo 132 justamente essa dedicação. Nós vamos perceber esse empenho de Davi, a preocupação dele com a arca, dele vestir os sacerdotes com as vestes que são símbolos da consciência de quem nós somos. Quando nós nos vestimos da presença do Senhor, nós sabemos quem nós somos em Deus. Então, Davi sabia muito bem quem ele era em Deus. Um adorador, alguém que buscava Deus. Ele sabia que essa busca pela presença de Deus estava satisfazendo todo o seu coração, satisfazer os seus desejos. E ele sentia: tenho sede. Em outros salmos ele vai dizer: assim como a corça anseia pelas águas, assim, ó Deus, a minha alma anseia por ti. Ou seja, ele sabia que o segredo era preservar esse amor com relação ao Senhor lá no íntimo, não apenas de aparência, mas principalmente no íntimo. Que nós possamos todos os dias preservar essa dedicação em servir ao Senhor. Cuidado com a presença de Deus, o cuidado com quem Deus é e representa para cada um de nós. Amém? Possamos ser esses adoradores, homens e mulheres segundo o coração de Deus.
Amém, queridos? Deus abençoe. Um bom dia em nome de Jesus Cristo.